Imagine uma organização tão antiga, tão enigmática, que por séculos inspirou reis, revolucionários, cientistas e teorias conspiratórias. Quem são, afinal, os maçons? Onde tudo começou? Bem-vindo ao canal Ritos e Revelações, onde os segredos se tornam conhecimento. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se para uma jornada além dos véus da história. E se eu te dissesse que por trás das maiores revoluções da história havia um elo invisível entre esses homens? Um ritual silencioso, um símbolo secreto e uma irmandade que atravessa os séculos. Hoje, você vai descobrir os 6 maçons que não apenas fizeram história, mas mudaram o destino do mundo inteiro. Antes de ser pai de uma nação, ele foi filho de um templo, forjado em silêncio, guiado pela luz do compasso. Ele era o homem que todos olhavam como o pilar de uma nação nascente. Mas antes de ser presidente, general ou mito, George Washington foi iniciado maçom. No dia 4 de novembro de 1752, em Fredericksburg, Virgínia, o jovem de 20 anos entrava pela primeira vez em um templo maçônico. Ali, sob a luz das velas e os símbolos do compasso e do esquadro, começava uma jornada que ecoaria nos alicerces da República. Washington não usava sua filiação como ornamento. Ele participava de sessões, apoiava lojas e, sobretudo, carregava os princípios maçônicos em suas decisões públicas. Em carta à loja maçônica de Alexandria, ele escreveu: "Farei sempre tudo ao meu alcance para promover os interesses da fraternidade, cujo valor moral e princípios universais me inspiram como cidadão e governante." Durante sua posse como primeiro presidente dos Estados Unidos, Washington jurou sobre uma Bíblia maçônica, usada pela loja St. John's Lodge No. 1 de Nova York. Esse gesto foi mais do que simbólico. Era uma declaração de que a nova nação seria guiada não apenas por leis civis, mas por ideais elevados. A arquitetura de Washington, D.C. reflete também essa influência. Pierre Charles L'Enfant, o arquiteto da capital, era maçom. O traçado da cidade, com obeliscos, triângulos, linhas diagonais e símbolos solares, sugere uma linguagem oculta, onde a geometria é um templo invisível. A pedra fundamental do Capitólio foi lançada com um ritual maçônico. Washington, usando um avental bordado por Madame Lafayette, segurou o esquadro e o compasso diante de oficiais da Grande Loja. Ele não dizia palavras vazias, dizia símbolos vivos. A maçonaria é mais antiga que as religiões dos impérios e mais duradoura que suas leis, afirmou certa vez em privado, segundo relatos do reverendo M. L. Wims. Mas o legado de Washington não está apenas em monumentos. Está na ideia de que o poder deve ser temperado pela moral, a liberdade pelo dever e a autoridade pela humildade. Como bom maçom, ele se retirou do poder ao final de 2 mandatos, recusando-se a tornar-se rei. Seu gesto foi a consagração de um princípio que ressoava nos rituais que o moldaram. O homem justo governa a si mesmo antes de governar os outros. No túmulo de Mount Vernon, seu avental maçônico permanece guardado. Um símbolo de que, mesmo após a morte, a jornada de Washington continua, como a de um iniciado que passou pelas colunas do mundo e retornou à luz. No templo da história, sua estátua não está sobre um trono, mas entre colunas invisíveis, sustentadas pela fé na liberdade e na fraternidade. Antes de libertar nações, ele libertou a própria mente, em rituais onde a espada e a palavra se tornaram uma só. Nas montanhas da Venezuela, um jovem aristocrata assistia à opressão dos povos indígenas e à pobreza dos camponeses. Seu nome, Simão Bolívar. Mas sua alma já não pertencia à Espanha. Em 1803, em Paris, Bolívar foi iniciado maçom na loja Les Amis de la Vérité. A partir daquele momento, ele deixaria de ser apenas um jovem culto para se tornar o libertador de um continente.
Inspirado pelas ideias iluministas e pelos irmãos que conheceu na Europa, incluindo revolucionários franceses e americanos, Bolívar viu na maçonaria mais do que uma fraternidade, viu uma missão. Em Roma, sobre o Monte Aventino, ele fez um juramento diante de seu preceptor Simão Rodrigues. Juro diante de vós, juro pelo Deus de meus pais, juro por minha honra, juro por minha pátria, que não darei descanso ao meu braço, nem repouso à minha alma, até que tenha rompido as cadeias que nos oprimem. Esse juramento ecoa um dos princípios centrais da maçonaria, a libertação da ignorância, do despotismo e do medo. Bolívar participava de reuniões maçônicas mesmo em campanha. Relatos apontam que a loja Lautaro, presente em diversas cidades sul-americanas, servia como espaço para planejar revoltas e debater reformas sociais. Seus irmãos de loja incluíam nomes como San Martín e Sucre. Unidos por ideais, mas divididos por estratégias, formavam uma fraternidade em meio à guerra. Em 1825, escreveu: "A maçonaria me ensinou que o homem nasce livre e igual e que é dever do iniciado combater a tirania onde quer que ela se manifeste." Mas Bolívar também enfrentou as sombras do poder. Tornou-se presidente, depois ditador e, por fim, um exilado. Morreu pobre, traído por muitos dos que ajudou, e, no entanto, nunca renegou seu caminho. Em sua última carta, confidencia: "Se tivesse que começar de novo, começaria no mesmo altar, diante dos mesmos símbolos, porque a luz que encontrei lá nunca se apagou." Hoje, em Caracas, há uma estátua de Bolívar com um detalhe que muitos ignoram: o compasso no peito, discreto, mas presente, como sua vida inteira. Morreu sem coroa, mas sua memória reina nos altares da liberdade, onde o juramento do iniciado ecoa como um trovão em cordilheiras. Com uma pena na mão e um esquadro na alma, ele iluminou a América com ideias tão incendiárias quanto raios no céu. No coração de Viana, onde o som era rei, nasceu Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores gênios da história da música. Mas o que muitos não sabem é que esse mesmo gênio também era um iniciado. Em 1784, Mozart ingressou na maçonaria, na loja Zur Wohltätigkeit, pela caridade, e lá encontrou algo que transcendia partituras, encontrou símbolos. Mozart escreveu música para cerimônias maçônicas. Entre suas composições estão a música fúnebre maçônica e áreas dedicadas a irmãos falecidos. Mas sua obra mais enigmática e também a mais simbólica foi a ópera A Flauta Mágica. No libreto da ópera, escrito por Emanuel Schikaneder, também maçom, encontramos rituais de iniciação, provas pelos 4 elementos e a vitória da sabedoria sobre a ignorância. Sarastro, o sumo sacerdote, proclama: "Dentro destes muros sagrados não reina a vingança, e o homem aprende a amar o homem." Essas palavras não são apenas poéticas, são extraídas de princípios maçônicos. Mozart acreditava que a música podia elevar a alma, da mesma forma que os ritos elevam o espírito. Em carta ao pai, escreveu: "A maçonaria é para mim como a harmonia, feita de contrastes, mas sempre buscando a unidade." Apesar de sua genialidade, Mozart viveu dificuldades financeiras, sofreu rejeição das elites e morreu jovem, mas sua obra sobreviveu como monumento de luz. Seu funeral teve ritos maçônicos e muitos irmãos acompanharam seu corpo silenciosamente. Conta-se que alguns portavam ramos de acácia, símbolo da imortalidade da alma. A iniciação de Mozart não foi um ornamento social, foi um caminho espiritual. Ele estudava alquimia, simbologia, astrologia e lia tratados esotéricos. Dizia: "O som é invisível, mas move o mundo. Assim também são os princípios que seguimos." Hoje, a flauta mágica é apresentada em teatros do mundo todo, mas poucos sabem que por trás de cada nota há uma iniciação em música. E que por trás do músico havia um buscador. Quando a última vela se apaga, o que permanece não é a sombra,
mas o brilho eterno de ideias que arderam em silêncio dentro de um templo. Vestido de vermelho e envolto em mistério, ele cruzou oceanos com uma missão: libertar povos e despertar consciências. Giuseppe Garibaldi, o herói da unificação italiana, era mais do que um estrategista militar. Ele foi também um iniciado e grão-mestre da maçonaria italiana que via na fraternidade um instrumento de redenção nacional e espiritual. Nascido em Nice em 1807, Garibaldi foi iniciado na loja Les Amis de la Patrie, em Montevidéu, em 1844. Na América do Sul, enquanto lutava ao lado dos republicanos gaúchos e uruguaios, estreitava laços com irmãos maçons latino-americanos, muitos deles exilados políticos e sonhadores de liberdade. Garibaldi acreditava que a maçonaria devia se alinhar às causas progressistas da humanidade. Escreveu certa vez: "A maçonaria deve sair dos templos e ir ao povo. Deve ser uma escola de virtude cívica, uma forja de patriotas, um laboratório da liberdade." Durante sua campanha pela unificação da Itália, os maçons estiveram ao seu lado. De norte a sul, lojas maçônicas serviram como núcleos de organização, arrecadação de fundos, planejamento de resistência. Muitos generais da causa italiana eram irmãos de loja, e os ritos maçônicos, com suas provas e juramentos, funcionavam como ensaio espiritual da Revolução. Em 1860, liderando os 1000 Camisas Vermelhas, Garibaldi desembarcou na Sicília para enfrentar o Reino das Duas Sicílias. A campanha foi breve e vitoriosa. Ao entrar em Nápoles, Garibaldi recusou títulos, coroas, cargos. Em vez disso, declarou: "Eu sou apenas um soldado da liberdade. Não busco tronos, busco um povo unido e fraterno, como em nossos rituais." Sua liderança na maçonaria se consolidou quando, em 1864, foi nomeado grão-mestre do rito escocês antigo e aceito da Itália. Ele também promoveu a unificação das potências maçônicas do país, fundando a Grande Loja da Itália. Sob seu comando, os ritos tornaram-se mais republicanos, patrióticos e educativos. Garibaldi via nos símbolos não apenas mistério, mas também instrução moral e social. Foi um dos primeiros maçons europeus a defender abertamente o fim da pena de morte, o sufrágio universal e a separação entre igreja e Estado. Em carta à loja La Concórdia, afirmou: "A fé maçônica não é dogma, mas ação. É na escola, no hospital, na rua que se prova a luz que carregamos." Em seus últimos anos, retirou-se para a ilha de Caprera. Mesmo enfermo, continuou escrevendo, lendo ritualísticas e correspondendo-se com lojas da Europa e América. Recebeu visitantes do mundo inteiro, inclusive irmãos maçons, que viam reverenciar o Cavaleiro da Liberdade. Quando morreu, em 1882, não quis ritos religiosos. Seu túmulo, simples, traz uma inscrição secular. Mas muitos que o acompanharam naquele último adeus dizem que, à distância, uma coluna de irmãos, em silêncio, prestava-lhe a última homenagem. Entre eles, o compasso e a espada estavam unidos, como foram em vida. Nem espada, nem título. Seu verdadeiro legado foi o traço invisível entre a justiça e o ideal, desenhado com régua e compasso na alma de um povo. Por trás da pena que proclamou a independência, havia um iniciado que buscava não só um novo país, mas um novo homem. José Bonifácio de Andrada e Silva é conhecido como o patriarca da independência, mas poucos sabem que ele também foi alquimista, naturalista, político e maçom. Nascido em Santos em 1763, viajou ainda jovem a Coimbra, onde estudou ciências naturais e se encantou com os princípios do iluminismo. Foi em Lisboa, no final do século XVIII, que iniciou sua jornada maçônica, nas lojas ligadas ao rito adoniramita. Bonifácio acreditava que o Brasil deveria ser independente, ilustrado e justo.
Para isso, organizava encontros discretos com outros intelectuais, muitos deles irmãos. Quando retornou ao Brasil em 1819, envolveu-se com a criação da primeira rede maçônica no país. A loja Reunião e, posteriormente, a Comércio e Artes reuniam nomes fundamentais para a ruptura com Portugal. Em carta enviada a Gonçalves Ledo, afirma: "A independência deve nascer no espírito, antes de ser proclamada nas praças. Devemos trabalhar como os pedreiros, em silêncio, mas com firmeza." Bonifácio aconselhou Dom Pedro a proclamar a independência em 1822 e atuou como ministro do novo império. Nos bastidores, articulava reformas educacionais, combate à escravidão, promoção das ciências. Muitas de suas propostas foram inspiradas em preceitos maçônicos: razão acima da superstição, igualdade diante da lei, fraternidade como dever político. Ele era também alquimista. Conservava em sua casa livros raros sobre esoterismo, mineralogia, filosofia hermética. Dizia que o mundo visível era apenas o reflexo do invisível e que a política deveria ser conduzida como a transmutação de metais, com paciência, conhecimento e intenção pura. Durante sua vida pública, sofreu ataques da igreja e de conservadores. Foi acusado de sociedades secretas, heresias, conspirações. Mas manteve-se fiel. Afirmou certa vez: "Nada temos senão a ignorância. O saber é a luz que nos une e a forja que nos liberta." Quando Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte, Bonifácio rompeu com o imperador. Foi exilado e perseguido. Recolheu-se à ilha de Paquetá, onde escreveu memórias e tratados filosóficos. Continuava se correspondendo com irmãos de loja, mas cada vez mais mergulhava em estudos ocultistas e reflexões sobre a alma humana. Em seu testamento, não pediu ritos religiosos, mas discretamente pediu que seu corpo fosse enterrado com o símbolo da acácia, a árvore sagrada da maçonaria. E assim foi. Hoje, a imagem de José Bonifácio é celebrada nos livros, mas raramente com a profundidade que merece. Ele não foi apenas o conselheiro de um príncipe, foi o arquiteto silencioso de uma nação, um mestre das palavras e dos símbolos, um iniciado que ergueu um império com os tijolos da razão. Quando a pátria nasceu, poucos viram a mão que moldou a pedra. Mas os que sabem ler os símbolos reconhecem o mestre por trás do véu. Em tempos de escuridão, ele ergueu a voz como um ritual, e a Grã-Bretanha seguiu um maçom que jamais se curvou às trevas. Winston Churchill é lembrado como o homem que enfrentou Hitler, que empunhou a voz contra o terror e manteve a Grã-Bretanha firme nas sombras da guerra. Mas sua biografia carrega um elo pouco comentado: a maçonaria. Churchill foi iniciado em 24 de maio de 1901 na loja Studholme, número 1591, em Londres. Tinha apenas 26 anos. Para ele, a maçonaria não era apenas um clube aristocrático, era uma escola de disciplina moral e coragem civil. Em carta ao seu irmão, escreveu: "A loja me parece uma miniatura da própria Inglaterra. Tradições, respeito, mas também fraternidade. Ali, o duque e o operário se chamam de irmão." Churchill viu na maçonaria um refúgio intelectual e espiritual. Estudava simbolismo, lia autores iluministas e participava ativamente de sessões até os anos 1910. Depois, a guerra e a política exigiram seu foco, mas os valores aprendidos na loja, especialmente a força da palavra, nunca o abandonaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo mergulhava na barbárie, Churchill convocava o povo com discursos que mais pareciam rituais. Em 1940, declarou: "Mesmo que vastas porções da Europa caiam sobre a tirania, nós não desistiremos. Lutaremos nos campos, nas praias, nas ruas, nunca nos renderemos."
Esse espírito de resistência, baseado na dignidade individual e na luz diante das trevas, ressoa com os princípios maçônicos. Vários de seus ministros e aliados eram irmãos de loge. Churchill sabia disso e usava códigos discretos em reuniões privadas, segundo relatórios preservados nos arquivos maçônicos da Grã-Bretanha. Aos 80 anos, recebeu homenagens de diversas potências maçônicas do mundo. A Grande Loja Unida da Inglaterra declarou: "Entre os irmãos que honraram nossa ordem com sua vida pública, nenhum brilhou com tanta coragem." Apesar das críticas que sofreu por decisões militares controversas ou posturas imperiais, Churchill manteve sua retórica elevada. Em suas memórias, confessa: "O mundo precisa mais de construtores do que de conquistadores. Precisamos de arquitetos do futuro." Faleceu em 1965. Seu funeral reuniu chefes de Estado, veteranos e cidadãos comuns. Entre eles, discretos, irmãos de loja compareciam, portando luvas brancas e olhar firme. Na cripta da Catedral de São Paulo, onde repousa, não há símbolos maçônicos visíveis, mas nos corações daqueles que o reconheceram como iniciado, a luz permanece. Winston Churchill não foi um santo, nem um místico, mas foi um leão que rugiu contra a escuridão. E muitos acreditam que sua força veio não apenas de sua mente, mas de algo mais antigo, mais profundo, mais simbólico, como os pilares invisíveis que sustentam uma catedral secreta. E quando o ruído cessou, o silêncio revelou a verdade. O maior dos guerreiros também era um guardião da luz e da palavra sagrada entre colunas. Agora que você conhece os nomes, resta a pergunta mais inquietante: quantos outros continuam ocultos nas sombras do poder? Nos próximos episódios, vamos revelar os segredos por trás de cada um desses mestres. Então inscreva-se, ative o sino e prepare-se para adentrar o templo onde a história e o mistério caminham lado a lado.